Muito boa noite. Sou Esther Neri, para quem não me conhece. Estamos aqui para falar um pouquinho do sistema nervoso central. Sou aromaterapeuta, sou mãe de 4 filhos e talvez mexa um pouquinho com as minhas emoções hoje, porque os meus filhos também já sofreram convulsões. Então, quando volta nas dores emocionais, que ainda estão sendo curadas, a gente acaba se emocionando um pouco, né? Deixa eu ver o chat aqui, estão dizendo boa noite. É, Vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é responsável por todo o comando do nosso corpo. Então, quando há convulsões, existem vários tipos de convulsões. Deixa eu só ver uma anotaçãozinha aqui para eu me lembrar. Convulsões tônicas, que acontece a contração muscular, que é mantida por segundos e podem chegar a minutos. Convulsões clônicas, onde ocorrem episódios de abalos musculares. E tônico-clônica, que são as mais graves, que além das contrações e relaxamentos musculares, podem ocorrer apneia, cianose, perda da consciência e relaxamento do esfíncter, que é onde ocorre aí a descarga intestinal ou a urina. Então, vamos... Deixa eu só ver por onde eu vou começar aqui. Só tem um tópico aqui que eu quero lembrar, do que é a convulsão. Ela é uma descarga elétrica, né, do sistema nervoso, onde acontece como se fosse um curto-circuito. Ontem eu estava pesquisando um pouco, estudando sobre a matéria, para falar com vocês aqui, e eu me deparei com uma moça. Ela é consultora da doTERRA, faz o tratamento com os óleos essenciais, e até então eu não conhecia o tipo de convulsão que ela sofreu. Para mim, só existia aquela que a pessoa, a criança ou o adulto fica ali, né, se debatendo, fica cianótico, fica roxo os lábios, as pontas dos dedos, às vezes espuma um pouquinho a boca. Eu só conhecia essa. E essa moça estava explicando que, no caso dela, ela estava num evento da doTERRA quando aconteceu a convulsão nela. E a convulsão fez com que ela paralisasse. Então, é como se ficasse ali em estátua. Ela falou assim que o comando do cérebro não manda a informação para o corpo para que você dê o próximo passo. Só que ela já estava se tratando com óleos essenciais, de outras vezes ela teve muito pânico quando isso aconteceu, porque ela tinha consciência que estava paralisada e batia o desespero. E após ela fazer o tratamento com óleos essenciais, então ela já estava bem mais tranquila, bem mais relaxada e com a consciência, e ela disse que ela tinha interrompido um tratamento, então nós não recomendamos que a pessoa que está se tratando com medicamentos interrompa um tratamento médico. Ela disse que havia interrompido e ela ficou 2 anos. Ela interrompeu por conta de que ela queria engravidar. E com aquela medicação forte, ela não conseguiria, ela não poderia engravidar. Então, ela precisou parar com a medicação. Ela disse que a medicação era tão forte, ela citou o Depaquene, que ela tomava 3.000 miligramas. Ela falou que era tão forte que os cabelos delas ficaram crespos e o cabelo dela é liso. Hoje, sem o excesso de medicamento, o cabelo dela voltou ao normal e ela tem uma vida saudável e equilibrada. Então, como ela parou para ter o filho dela, ela teve. Passado alguns anos, ela teve que voltar com a medicação, mas aí ela já voltou com a medicação. Hoje ela toma 2 medicações para esse controle, e tudo está ligado ao sistema nervoso central.
Com isso, ela disse que não podia sofrer fortes emoções, não podia com excesso de luz de computadores, não pode danceteria, porque aquele jogo de luzes dá um choque cerebral ali, onde pode desencadear as convulsões. Então, tem as pessoas epiléticas, mas nós temos a solução para ajudar no tratamento de convulsões, tá? E de todo o sistema nervoso central. Nós vamos falar de óleos aqui que ajudam tanto na crise de ansiedade, crise de pânico, insônia, tudo do sistema nervoso central, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, tudo. Vai ser os mesmos óleos que nós vamos falar sobre eles. Então, vamos começar aqui. Primeiro é a copaíba, vocês assistiram aí o videozinho do Dr. Hill falando sobre a copaíba. A copaíba é um potente analgésico, potente anti-inflamatório, antibacteriano, antisséptico, antioxidante, estimulante do sistema circulatório e pulmonar, sistema cardiovascular e respiratório, esquelético, sistema nervoso, músculos, equilíbrio emocional e pele. Gente, esse óleo essencial é indispensável, como vocês viram no vídeo anterior, o Dr. Hill falando aí sobre o CBD. Ele trabalha no sistema nervoso central, trazendo relaxamento para todo o corpo, impulsionando isso para todos os órgãos. De que forma que nós podemos usar? Coluna, pessoas, todo o sistema nervoso, tá? Tudo que eu vou falar aqui é para tudo que é do sistema nervoso central. Os pontos que você deve intercalar de massagem dos óleos essenciais é coluna e os pés, sola dos pés. É indispensável isso. O difusor é muito importante, porque vai tratar o sistema límbico e vai trazer um relaxamento, né, para a pessoa. Na parte de inflamações, infecções, nós tivemos a live aí que não ficou gravada, dá para adaptar um pouquinho junto aqui, que nós falamos de inflamações, e foi esse mesmo óleo, inflamações em todo o sistema. E uma das coisas que podem causar convulsões também é a inflamação cerebral, tá? 10% da população hoje sofre convulsões, gente. Isso é grave. E muitos podem ser por febre, que foi o caso que aconteceu com os meus filhos. Eu tenho 4 filhos e os 4 sofreram convulsão febril. Mas por que isso? Tem criança que tem febre e não acontece. Então, quando eu era criança, eu sofri convulsão febril e o Marcelo também. Então, meio que deu uma falha genética aí, onde os meus filhos não podiam chegar, gente, eles não podiam chegar depois da primeira convulsão. O Martim sofreu a primeira convulsão com 7 meses. Eu era muito nova, muito inexperiente, mas graças a Deus, Deus cuida de tudo. E nesse dia minha mãe estava comigo. Nós havíamos ido ao Brás fazer compras e eu estava com canguru. E coloquei ele no canguru e nós fomos fazer compra, voltamos para dar banho e se alimentar, que a gente morava bem pertinho. E nesse meio termo, quando eu tirei ele do canguru, a minha mãe pegou e falou assim: Esther, esse menino tá com febre. Eu falei: tá, mas eu não percebi nada. Ela correu: corre, põe uma bacia de água fria. Eu coloquei a bacia de água fria e quando colocou ele começou a convulsionar. Gente, foi um desespero. É desesperador. É desesperador. E eu já sabia, minha sogra já havia avisado que meu marido tinha, mas eu nunca imaginava que eu ia passar por isso. Então ele começou a convulsionar ali, a gente ficou naquele pânico, né? Eu morava no quintal da igreja do meu pai, a gente correu para o altar para orar, fez uma oração, falei: agora corre para o médico, vamos no carro, e gritando aquela coisa doida, né?
e chegamos com ele no pronto-socorro e foi socorrido. Quando são casos febris, a criança não pode chegar a 38 de febre. Só que os meus, quando dava 37,8, já estava convulsionando. Graças a Deus isso aconteceu. O Martim sofreu 4 convulsões. O Paulo, que é o segundo filho, sofreu 4 também. O Abraão, que foi o menorzinho que nasceu, que tinha problema de crescimento, tudo. Graças a Deus, Deus poupou mais ele sofreu uma só. E a Ana Cristina, que foi a caçula, a queridinha, a planejada, sofreu 13 convulsões febris, até os 5 anos de idade. Então, assim, eu sei que é algo que mexe muito com o sistema nervoso de toda a família, né? De toda a família. E eu me lembro que muitas vezes eu estava sozinha, só eu e as crianças, quando isso acontecia. E, por vezes, vizinhos que vinham socorrer. E assim, é realmente terrível. É algo que não dá para explicar, tira a força das pernas da gente. E do Paulo, quando ele sofreu a primeira dele, eu tenho uma cicatriz no meu dedo, porque os comentários, né, que as pessoas fazem, falaram, olha, quando estiver convulsionando, não deixa ele engolir a língua. E a gente sem experiência, né? Eu tinha 19 anos quando meu filho sofreu a primeira convulsão. E eu fui, quando o Paulo começou a convulsionar, eu coloquei o dedo na boca dele e travou assim, ó, abriu, quase que teve que levar ponto. E aí, chegando no hospital, o médico orientou, ele falou assim, olha, não se apavore. Quando isso acontecer, você não precisa, nunca ninguém morreu engolindo a língua. Não existe isso. O que você deve fazer é proteger a cabeça da criança, para que, que o corpo está tendo os espasmos ali, para não se machucar. Apenas isso. E se você puder, como no caso dele é de febre, você molha o alto da cabeça, água fria o máximo que você puder. Porque depois de muitas experiências de sair correndo para o hospital e ser aquele desespero, os médicos me orientaram, falaram, olha, em casa, não se apavore, não saia correndo. Apenas molhe o alto da cabeça para baixar a temperatura do corpo. E quando passar, você leva ao médico para fazer o acompanhamento. E eu nunca gostei de medicação. Eu sempre fui muito do natural, minha avó é meio índia, e então a gente segue essa linhagem aí de tratamentos naturais. Inclusive, quando foi a vez da minha pequena, que aí eu já estava muito desgastada, ela com 5 anos já ter sofrido 14 convulsões, para mim foi muito difícil. Eu me lembro do pânico, meu pai nos internou numa clínica naturalista da adventista, para a gente fazer uma desintoxicação e fazer um tratamento, e eu me lembro do pânico que eu entrei naquela primeira noite, porque eu acordava e o medo da convulsão, né? E eu colocava o termômetro na menina e no termômetro dava 38. Aí eu bati na campainha 3 horas da manhã, naquele desespero. O doutor Geraldo chegou lá, olhou, pôs o termômetro dele, estava tudo normal. Gente, até hoje eu não sei. Eu não sei se o meu termômetro estava errado, se era meu desespero, eu não sei o que de fato acontecia. Mas eu sei que mexe muito com o sistema nervoso da família toda, né? Então, naquela época, o tratamento, os médicos recomendaram que eu desse... Deixa eu ver se eu lembro qual a medicação. Acho que eu não vou lembrar agora, mas recomendaram que eu desse uma medicação. Então, era assim, um neurologista, eu levava no neuro, o neuro falava assim, olha, convulsões febril não tem sequelas. Aí
eu falei assim, então o que eu preciso fazer? Eu entro com a medicação? Ele falou assim, olha, se você esquecer de dar a medicação, se você começar a fazer um tratamento e você esquecer um dia, a criança convulsiona. Aí eu fazendo os meus cálculos, sabendo que eu sempre fui muito aérea, eu pensei assim, bom, é mais fácil eu cuidar da febre do que eu não esquecer uma medicação. Inclusive, quando eu comecei o tratamento da Ana Cristina, ela estava com 2 aninhos e eu esqueci a bolsa. O médico adventista, ele passou para mim uma pílula de vitaminas que ia ajudar na maturação do cérebro. E nisso, ele falou assim, ó, você tem que dar uma cápsula para ela todos os dias. Então, eu abria a cápsula, despejava um pozinho ali no suquinho e ela tomava. Não pode esquecer, isso aqui é igual remédio controlado. Então, eu já fiquei, né, naquele temor. Falei, não vou esquecer. E minha irmã tinha casado, uma das minhas irmãs, e vieram fazer uma visita. E eu esqueci a minha bolsa em cima do berço. A pequena foi lá, pegou essa bolsa, pegou os comprimidos, entrou para debaixo da cama e comeu 22 comprimidos. Gente, pensa num desespero. Mas graças a Deus que não era medicação controlada, porque se fosse, ela teria ido a óbito. Então, eu sempre agradeci muito a Deus por buscar uma direção dele para tudo, né? Para fazer o tratamento das crianças. E aí, na hora que isso aconteceu, a mente da gente vem condenando, né? De, nossa, você não fez o tratamento, por isso que ela convulsionou novamente. Aí, quando eu perguntei para o médico, na sala do médico, falei, doutor, e se fosse a medicação tal, que eu esqueci qual que é o remédio? Ele falou assim, se fosse essa, ela teria entrado em coma e ia morrer. Eu falei assim, então, graças a Deus que eu optei pelo natural, porque Deus já sabia das minhas distrações, já sabia do jeito que eu era, e poupou a vida da minha filha. Então, não teve nenhuma sequela, graças a Deus. Era só vitamina. Ele falou assim, isso aqui não é um anticonvulsivo, isso aqui é uma vitamina para o cérebro. Eu falei assim, não, eu entendo, mas eu dou graças a Deus porque nada aconteceu, né? Então, ela teve essas convulsões até os 5 anos de idade. Geralmente, costuma ser essa maturação cerebral até 7 anos, que foi o caso dos meus outros filhos. O Martim chegou a ter uma com 10 anos, porque foi para a escola e deu a convulsão, e lá de lá foi para o hospital. Mas o da Ana Cristina, e eu queria muito na cura, sempre pedi muito a direção de Deus, e crendo muito na cura, e procurando fazer tratamento natural, gente. O tratamento natural de alimentação que o médico passou foi tirar tudo que é excitante do sistema nervoso central. Então, cortou chocolate, chamate, café nem pensar, leite, derivados. Então, ela ficou com uma dieta assim, bem tranquilinha. E graças a Deus eu fiz esse tratamento por uns 2 anos. Foi bem difícil. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, né? Estão ouvindo aí? Graças a Deus foi um tratamento e ela, com 5 anos de idade, foi a última vez que ela sofreu a convulsão. Então, hoje, com essas soluções naturais, os óleos essenciais servem para anteceder a convulsão. Então, você usando diariamente ali na coluna da criança, no pezinho da criança ou de adultos mesmo, você vai ter um relaxamento do sistema nervoso central para que não aconteça esse choque aí dos neurônios e não tenha o problema da convulsão, tá? Então, é para ajudar a evitar e a espaçar as convulsões.
Ah, mas como que a gente faz se a criança ou o adulto estiver convulsionando na hora? Se você tiver um difusor, ótimo, tá? Se você tiver um difusor, ou pingar a gotinha, se der para passar assim na nuca e nos pulsos, e socorro médico, tá? Socorro médico. Então, deixa eu ver. Ariana, você quer comentar alguma coisa da Copaíba? Boa noite, pessoal. Estou aqui só ouvindo, só aprendendo, né, Esther? Mas essas experiências tornam a gente mais forte, né? A Esther com certeza está muito forte, né, Esther? E a copaíba é um óleo incrível, né? Eu realmente uso nas minhas crianças todos os dias uma gotinha, porque, como vocês viram o Dr. Hill aí falando, muitas pessoas procuram a gente como consultor atrás de extrato de cannabis, justamente pelas indicações, né, de apoio ao sistema nervoso central, né? Então vai estar aí ajudando em inúmeros transtornos psicológicos e também doenças que atacam o sistema nervoso central. E a gente não precisa ter medo nenhum, né, de falar, olha, a gente não tem extrato de cannabis, a gente tem copaíba, que é muito melhor que extrato de cannabis. Então, assim, é um produto natural, puro, seguro e que a gente tem a tranquilidade de ter o mesmo efeito. Todas as pessoas com que eu já trabalhei e já indiquei tiveram esse retorno e usam a Copaíba até hoje, porque sim, precisam, né, desse suporte e graças a Deus tem feito um trabalho, a Copaíba, né, tem feito um trabalho incrível nesses requisitos, né, fora todos os outros que ela ainda acompanha, né, suporte do sistema respiratório, né, limpeza de muco, principalmente nessa época do ano que o sistema respiratório precisa de um apoio maior, principalmente para o pessoal alérgico, e traz essa tranquilidade, suporte também no sistema, na questão dos intestinos, que também reflete totalmente no sistema nervoso. Então, assim, a Copaíba faz um trabalho sistêmico maravilhoso. Por isso que a gente fala e não é sendo redundante e não é sendo só querendo, né, falar demais, mas a Copaíba, sim, é fundamental. Perfeito, Ariana. Inclusive, até nos tratamentos aí das inflamações, né? Tudo que foi inflamação, tudo que fosse cicatrização. Pessoas com diabetes, gente, com aquelas feridas que não fecha de jeito nenhum, copaíba com óleo de coco em cima tem um resultado excelente. É bem rápido, tá? Aí pode estar associando, se desejar, acrescentar algum óleo, a lavanda, um pouquinho de melaleuca, não muito para não arder, né? Quando a ferida é muito aberta. Então, assim, a copaíba é um óleo que não pode faltar. Por isso que a doTERRA já incluiu ela no kit essencial para o lar, porque tem que fazer parte da farmácia natural a copaíba. Deixa eu ver o próximo aqui. Frankincense, rei dos olhos, tratamentos aí para Alzheimer, aneurisma, asma, equilíbrio, depressão, inflamações, imunidade, esclerose múltipla, Parkinson, depressão, pós-parto, tumores, úlceras, vírus nervosos, dos nervos. Então, tudo que for do sistema nervoso central, gente, desde a ansiedade, desde até mesmo a insônia, porque como ele é um relaxante de todo o sistema, e você fazendo uma massagem na coluna ou na sola dos pés antes de dormir, então irradia para todos os órgãos e a pessoa dorme bem. Então o frankincense potencializa todos os tipos de tratamento, tá? Todo tratamento que você for fazer e precisar potencializar, pode apostar no frankincense,
e principalmente aí para o sistema nervoso central. A gente sempre tem falado, Marcelo, que trabalha aí cuida de 6 igrejas e ainda faz esse trabalho, ele tem uma demanda e um desgaste emocional muito grande, e são esses óleos que ajudam ele no equilíbrio. Frankincense e o copaíba são os óleos mais consumidos aqui em casa. Então, esse casalzinho, essa dupla não pode faltar. Não é o tema falar sobre o autismo, mas, inclusive, tratamento de crianças autistas que também têm o sistema nervoso, né? Um pouquinho abalado, que são muito irritadas. Essa dupla, até agora, de todos os casos que a gente já acompanhou o tratamento, essa foi a dupla imbatível. Porque nós sabemos que os óleos essenciais, eles são como medicamentos no seguinte sentido: você precisa encontrar o óleo que se adapta melhor a você. Então, tem casos de pessoas que não dormem com a lavanda. A lavanda é um óleo essencial também muito indicado no caso das convulsões, porque é um óleo relaxante. Ô, Ariana, me conta um pouquinho do Samuel. Qual o efeito da lavanda no Samuel? Ela relaxa ele, faz dormir, não faz? Como que funciona? Sim, graças a Deus, os óleos, todos os que eu uso no Samuca, ele absorve muito bem. Tem sempre uma resposta, mas é que nem se falou, o frankincense é um trunfo, né? Então, assim, se eu percebo que ele já está entrando num momento não na crise, mas até na crise, mas é que a gente sempre busca prevenir, né? Se Sim, antecipar. Então, os tratamentos com os olhos, a gente faz isso também, né? Tanto na parte física quanto na emocional. Mas a lavanda, ela traz um relaxamento, né? É uma sedação, então eu costumo usar ela muito para dormir, porque se eu uso ela durante o dia, ele acaba ficando sonolento, e se não está no momento apropriado para ele dormir, por exemplo, aí eu quero que ele fique tranquilo na terapia. Vou usar lavanda? Não vai ser legal, porque aí ela vai ser aquele momento de relaxar e ele pode perder o foco e ficar irritado por não poder ir dormir, entendeu? sim. Então, o frankincense já faz um trabalho diferente. Ele já traz uma presença, um aterramento, ele consegue manter a calma, a tranquilidade. Então, inclusive, nesses últimos dias que tem havido é, quebra da rotina dele, alguns dias em casa por recesso escolar, troca de terapeuta, tudo que vai causar frustração nele. E o que acontece? Ele vai ficar mais irritado, né? E a irritação ela vai aparecer de forma impaciência, né? Não vai tolerar certas adversidades, então ele fica irritado. E aí o que que eu estou usando? Frankincense. Aí o frankincense vai ser durante o dia, para dormir, entra no protocolo junto com a gotinha de copaíba. Perfeito. E o frankincense também na parte tumoral, excelente. Tem as fotos aí nos grupos que está rodando por aí daquela pessoa que teve um câncer no nariz, né? E teve a recuperação. E tem vários casos que a gente conhece, mas vamos falar do sistema nervoso central, então vamos seguir para o próximo óleo. Balance. Gente, esse aqui, deixa eu só mudar um pouquinho aqui. Esse aqui dentro dele tem o spruce, rosewood, frankincense, bluetense, camomila azul e osmanthus. É um mix que a doTERRA fez, que trata muito o sistema nervoso central. Então, para tratar ansiedades, dores nas costas, hiperatividade, mudança de humor, depressão, déficit de atenção, convulsão, ataque de pânico, estresse. E isso aqui é só um pouco do que coube aqui na tela, mas temos muita informação, inclusive nos tratamentos de trombose. Gente, pós
pós-vacinação, o que teve de gente sofrendo com trombose, não é brincadeira. E qual a recomendação que a gente dá? Se você sabe que a pessoa está ali com um trombo, você não vai massagear o local, você pinga e só espalha suavemente, tá? Não é para fazer massagem para que esse trombo não entre para o lugar que a gente não quer que ele chegue, tá? Então, evite fazer a massagem no local. Se você for, passe na coluna, que aí ele vai trazer uma oxigenação das células. É lindo o videozinho que nós temos do teste sanguíneo que eles fazem antes e depois do balance. As células que estavam todas agrupadas, elas se soltam, né? Ficam todas ali bem oxigenadas e bem organizadas, e é lindo de ver. E é um óleo que você pode usar também aí para as ansiedades, para criança indo para a escola também, porque o equilíbrio dele aí não é um óleo para dar sono, né? Ele é um óleo que vai te dar uma estabilidade, que vai te dar um relaxamento, mas não para a ponto de ser tão sedativo quanto a lavanda. Alguma coisa, Ariana, dele? Varizes aí, Sim, perguntaram. Para sobre a varizes também ele ajuda. sim, e aí o que que você pode fazer nesse caso? Você pode pegar a loção da doTERRA, aquele creme, né? E pode adicionar as gotinhas ali, pode tanto fazer uma porçãozinha, ou quando você for usar, você pinga na mão. Aí você pode estar usando de 3 a 5 gotas numa quantidade que você vai passar nas pernas, e aí você usa o creme como carreador, como também você pode estar usando o óleo carreador, né? E aí você faz um blendzinho, pode colocar uma gotinha a mais de frankincense, apesar do frankincense já estar dentro do balance. E aí você faz esse blendzinho, né? Tem outros óleos que a gente usa na questão de varizes, sim. É que acontece o quê? Os óleos essenciais, eles são tão incríveis e tão versáteis que você vai encontrar diferentes tipos de óleos para o mesmo propósito. Então, na varize, a gente encontra muito alecrim, cipreste, lemongrass, né, a própria copaíba, que você pode montar um blendzinho, e o balance também vai ajudar, se você quiser montar um blend só com ele, né, deixando a sinergia do balance pura. Então, assim, é muito legal isso também, né? Um óleo que você consegue cuidar tanto da parte emocional quanto dessas questões até estéticas, vamos dizer assim, né? E só dando um detalhe, o Balance, ele já vem com óleo de coco. Vocês podem perceber que ele não tem o touch. O Balance é um óleo que ele não vem, por exemplo, Adaptive, né? Que é um óleo mais voltado para a parte emocional, ele tem o touch. Por quê? Porque no Adaptive de 15 ml, ele não tem óleo de coco. E o Balance ele tem. Por isso que a gente pode indicar para passar na pele tranquilamente. Que ele não vai trazer nenhum tipo de irritação, nenhum desconforto, nenhum tipo de queimação, né? Então você pode passar onde o Balance? Nos pulsos, no umbigo, na nuca, né? Como a Esther falou, na coluna, né? Que é como a gente está tratando aqui da parte do sistema nervoso central, a coluna e as solas dos pés. Mas os pulsos e o umbigo também são locais muito interessantes para estar usando o balance. Os outros olhos também, se você for cuidar de crianças ou idosos que têm a pele muito fininha, sempre observa para estar fazendo uma diluição, né, de acordo com a idade, de acordo também com a situação, né, se vai ser crônica, se vai ser um tratamento de prevenção, para que você possa fazer bom uso, né, dos olhos, de uma forma que a pessoa consiga também se sentir confortável. Perfeito, Ariana. E o balance ele não pode ser ingerido, tá? Ele é só para uso tópico e aromático. E é muito importante também, sempre nos casos do sistema nervoso, tanto no caso da parte emocional e respiratória, o uso do difusor.
Se você não tem um difusor, de que forma que você deve fazer? Abre o vidro ali do frankincense durante o dia, umas 3 vezes por dia. Inala profundamente várias vezes, tá? Nisso você está fazendo aromaterapia, você está se tratando e acalmando o seu sistema nervoso central. Então, é interessante intercalar o frankincense, tanto uso aromático, tópico, como ingestão. Essa moça que eu citei para vocês, ela usa o copaíba e o frankincense. Uma gotinha de manhã e depois ela faz a inalação 3 vezes ao dia e antes de dormir faz uso tópico para que possa haver o relaxamento completo e ela tenha um repouso. E com isso, evite as convulsões, tá? Lembrei aqui quais óleos, interessante, eu esqueci de colocar a tela, mas é até bom que fica marcado para vocês só o que pode no visual. Quais óleos uma pessoa que sofre convulsão não deve usar? Os óleos mentolados canforados. Então, pipermite não deve usar uma pessoa que sofre convulsão. Alecrim, de jeito nenhum. Evite ao máximo. Só se for num difusor, algo assim bem suave, aí é diferente. Mas para você pingar e inalar profundamente o pipermite, não é recomendável. Inclusive, as pessoas que sofrem convulsão, elas têm uma sensibilidade muito grande. E até para cheirar, é muito raro você encontrar alguém que não goste do cheiro do pipermite. Mas se você encontrar uma pessoa que ela sofre convulsão e ela cheirar o pipermite, automaticamente o próprio sistema nervoso dela se defende. Não, muito forte, não quero. Então, é importante vocês se lembrarem disso. Sempre que vocês forem oferecer o pipermite para alguém, verifique se a pessoa sofre de pressão alta. Se sofrer de pressão alta, ela pode inalar, mas não pode fazer ingestão sublingual e pode fazer o uso tópico mais diluído, tá? Então, sempre usar aí um óleo carreador. Deixa eu mudar aqui essa tela. E agora nós vamos para o último óleo. Até agora eu falei para vocês aí dos óleos que vem no kit, que é o copaíba, o frankincense e o balance. E agora eu quero falar um pouquinho desse aqui, do Serenity, que ele é um mix de óleos essenciais potente, maravilhoso, que tem todos os óleos. Então, eu escolhi 4 para falar para vocês, mas olha quantos óleos você pode estar tratando uma pessoa que sofre de convulsões ou epilepsia. A lavanda, que ela é calmante, sedativo, cedarwood, rowood, Ylang Ylang, gente, excelente. Essa moça da doTERRA também falou que faz uso do Ylang Ylang. E ela chegou a mencionar assim, olha, muita gente fala assim, mas Ylang Ylang é afrodisíaco. Ela falou, gente, para mim, ele faz um efeito de trazer o relaxamento e o equilíbrio do meu corpo. É isso que ele faz para mim. Ela falou assim, muitas pessoas podem usar, por exemplo, tem pessoas que são sozinhas, né, que não tem um parceiro e falam, eu não posso nem usar esse óleo. Você pode usar esse óleo quando você vai fazer atividade física. Então, ele dá uma força para você fazer a atividade física. Ele é um óleo relaxante, mas ele também vai trazer o seu corpo num equilíbrio para que você possa enfrentar e desejar fazer as coisas, tá? Então, o Marjoram é um óleo fantástico que ele trata tanto a pressão, ele trata a pressão alta, ele trata dores e inflamações, gente, de forma fantástica. Então, se uma pessoa sofre com pressão alta e você pensa assim, mas o On Guard tem canela, não é bom. Qual óleo que eu vou indicar? O Marjoram é um óleo excelente para equilibrar a pressão. Então, pode ser usado aí
ingestão, aromático e topicamente, tá? Camomila romana. Gente, o óleo que eu sou apaixonada. Eu gosto muito desse óleo, apesar dele ter um custo mais elevado, mas é um dos óleos mais indicados para você tratar desde o bebezinho até a pessoa mais idosa. Não tem contraindicação para camomila romana. É um óleo essencial que você pode usar no bebê, você pode usar na fase de dentição, que está ali com aquela irritação, molha o dedo no vidrinho, passa assim na gengivinha, ou pode colocar num pouquinho de mel quando a criança é maior de 2 anos, né? Porque hoje os médicos não recomendam o uso de mel em crianças, apesar que eu sempre dei para os meus, não tinha essa recomendação antes, e estão todos vivos, fortes, graças a Deus. Mas é sempre bom seguir a recomendação médica. Então, camomila romana para criança, em todos os sentidos. Eu não deixei aberto aqui, eu esqueci de olhar esse, mas o camomila romana, ele é um expectorante também, ele é analgésico, é um óleo essencial muito potente e muito importante para você usar nos recém-nascidos, tá? Então, tá com cólica, pode usar aí a camomila romana junto com uma gotinha de lavanda. Você pode fazer a diluição. O vidrinho da lavanda é de 5 ml, né? Então, você pode fazer a diluição para beber. E em casos que a criança está com muita dor, está muito irritada, mesmo sendo bebê, você pode usar uma gotinha dele puro. Não tem problema. Então, é como se fosse a dose mais potente ali, a dose de ataque que chama para você tratar um bebê. Ele tem também dentro dele vetiver, baunilha e sândalo havaiano. Gente, a potência desses óleos essenciais, dessa junção para tratar ansiedade, convulsões, insônia, estresse, mudança de humor, bruxismo. Para bruxismo, como que eu uso? Ó, faz uma massagem com 2 gotinhas aqui, ó, na região do maxilar. Excelente para trazer aquele relaxamento. Fadiga mental, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, vícios e raiva. A Vanusa fez uma live maravilhosa essa semana falando das promoções. Quem não assistiu, pode procurar, que está nos grupos aí, está no YouTube também. E ela falou muito da parte emocional do Serenity. E eu achei interessante porque eu estou estudando aromaterapia há tanto tempo, mas a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? E quando ela falou que dentro desse blend contém os óleos essenciais para trabalhar o perdão, então foi algo assim que mexeu comigo, que moveu. E quando ela falou isso, eu lembrei de uma amiga que eu vendi um Serenity para ela, que ela pegou o bolo, que era o On Guard com Serenity, e eu mandei o vídeo para ela, eu falei assim, assista. E ela estava assim numa depressão muito forte, e ela falou para mim, ela falou assim, olha, na primeira semana eu não senti nada, mas agora eu estou sentindo que isso está mudando a minha vida. Gente, é tão maravilhoso você ver a mudança que causa na vida das pessoas, uma solução natural dessa, tão simples, né? Tão simples e tão maravilhosa, e de acesso a todos, porque nós temos olhos de todos os custos e que todas as pessoas podem fazer uso e ter um tratamento fantástico desse. E aí ela ainda comentou comigo, falou assim, olha, tá difícil convencer os da família. Eu falei assim, olha, os da família você não convence, você oferece uma massagem. Falei, principalmente se for marido. Marido não recusa massagem. Faz uma massagem, deixa ele dormir bem, faz uma massagem na coluna, na sola dos pés, e na outra noite você não faz mais. Aí você espera, dá uns 3 dias para ver. Daqui a pouco ele está pedindo a massagem, ele está percebendo que ele dorme melhor quando recebe uma massagem. Então, você está lascado e vai ter que fazer massagem toda noite. Aí vocês fazem a troca, né? Vocês fazem um combinado. Uma noite eu faço em você, outra noite você faz em mim. E aí, no final, dá tudo certo. Ariana.
Eu estou olhando aqui as nossas anotações do curso, né, que a gente fez com a Vanusa. E aqui eu ia falar justamente isso, que eu anotei, o blend do perdão, e que inclusive trata o medo, a raiva e o ciúme. Olha, E também quem tem muita expectativa nas outras pessoas. Olha quanta coisa que esse mix trabalha, né? Amolece corações endurecidos, ajuda as pessoas a ter ternura e compaixão, ajuda o amor a fluir. É um óleo para trazer empatia. Ele é um mix tão poderoso que, inclusive, em criança pequena, que a gente faz aquele protocolo de desparasitação, a gente usa o Serenity. A indicação é do Serenity porque ele é suave, tranquilo de ser usado e ele vai matar bichinhos também, gente. Olha só o poder desse óleo, né? Trabalhando toda a questão emocional e também o físico, né? E o mais legal de tudo, Esther, quando a gente vê os mix, é a diversidade de óleos que um produto só traz. exato. Então, quando você trouxe aqui, né, 4 óleos essenciais, e se de repente uma pessoa que está passando por tudo isso não tiver um poder aquisitivo de estar adquirindo no primeiro momento o kit, o Serenity vem trazer aí no primeiro momento um suporte incrível. Então, por isso que os mix vêm trazendo também todo esse poder de você ter um produto e a sinergia de tantos óleos no mesmo propósito. Então, assim, é muito legal quando a gente está começando, né? A gente vai indicando o próprio Balance também, né? É um outro mix que tem a junção de vários óleos também, mas o Serenity ele traz óleos de conexão muito forte, né? O sândalo, o cedro, a camomila, o vetiver. Então, assim, são óleos que se você for colocar eles num preço, individualmente, o preço deles seria até pesado, né? Sim. Mas o valor deles é inestimável, é incrível, traz um benefício maravilhoso. E lembrando também, pessoal, que se vocês tiverem indicação desse tratamento, é pegar no pé da pessoa na frequência. Então, a seriedade do tratamento é a mesma de qualquer outro, seja por medicação alopática, os óleos essenciais, eles são naturais, mas eles necessitam ser usados. Às vezes a pessoa tem uma melhora e aí a pessoa para de usar, diminui a frequência, começa a usar uma vez na semana, 2 vezes na semana e pode ter uma recaída, né? Então, assim, é importante. Começou o tratamento, faça todos os dias certinho, de acordo com as instruções aí que foram passadas. Agora, uma dica aí também, principalmente para as pessoas que sofrem aí emocionalmente, a ansiedade, o estresse, problemas emocionais no geral, a gente nunca dispensa o toque, né? Por isso que é tão importante a massagem, porque a pessoa precisa de toque, precisa de aconchego. Então, é uma forma de você se aproximar até fazendo essa massagem aí, seja no filho, seja no parente, seja em quem for. Faz parte aí do tratamento. Agora, uma dica que eu tenho para vocês. Às vezes, vocês podem encontrar um cliente que fala assim, olha, eu usei e não senti nada. O que você faz com uma pessoa assim? Eu me lembro que no começo eu tive um caso desse, eu fiquei muito assim, assustada. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não tinha nem feito o curso ainda. Eu falei, e agora? O que eu faço? A mulher vai sair falando mal dos olhos para todo mundo. Aí eu procurei a nossa amiga Adriana Bilva para pegar orientação com ela. E ela falou o seguinte: ela falou assim, olha, você vai, pergunta a forma que ela está usando, qual a frequência que ela está usando. E aí você vai orientá-la o seguinte: não está sentindo diferença nenhuma? Já fez 15 dias de tratamento? Para de usar por 7 dias. Aí as dores pioram, aí a pessoa percebe que já tinha melhorado alguma coisa, só não melhorou 100%, porque é um tratamento, né? Todos os óleos essenciais
são para tratamento. E dependendo se você está num estado crônico, ele vai demorar mais para ter o resultado. Então, tem pessoas que sentem de imediato, no primeiro contato, tem pessoas que sentem depois de uma semana, tem pessoas que levam mais tempo, então tem de todo jeito. Então, é importante você não ficar com medo quando isso acontece, você procura saber, investiga quantas vezes está usando, de que forma está usando, porque às vezes você dá uma orientação e a pessoa se esquece, é normal, ela não está acostumada, como num caso de uma pessoa que estava usando o Lemon e falou para mim que o Lemon atacou o estômago dela. Eu falei, como assim atacou? O que você está usando? De que forma que você está usando? Qual é o recipiente que você está usando? Aí eu encontrei a falha. Ela estava usando numa garrafa descartável. E o óleo essencial em contato com o plástico, ele solta toxinas. Então, sempre lembrar de indicar o uso de vidro ou inox, tá? As garrafinhas evitem, mesmo a Tupperware, que é uma matéria-prima virgem, a gente sempre recomenda que faça no vidro ou inox, que vai ser bem mais seguro. Pode até aproveitar aquelas garrafinhas de vidro assim de sucos que você compra assim de 300 ml, é prático para transportar e você pode ter sua água saborizada ali na bolsa de forma fantástica. Então, por hoje é isso e agora eu quero abrir para vocês darem sugestões, se alguém quiser dar sugestão para a live da semana que vem e se alguém quiser contar a experiência aí com o uso dos óleos essenciais. Deixa eu dar um stop aqui. Isso, agora aparece todo mundo. Sugestão para a semana que vem: depressão. Depressão. Aí, depressão, ansiedade. E é o que está pegando no país inteiro, né? Pós-pandemia. Certo. Mais uma vez, depressão e ansiedade. Mais esse tópico. Tá. Vou marcar aqui. Alguém quer compartilhar alguma experiência que teve com os óleos essenciais? Como que vocês estão aí? De depoimentos. Não precisa ser dentro desses que a gente falou hoje, pode ser uma experiência que você teve. Eu vou deixar para um outro momento, Esther, porque eu já tenho uma lista bem grande Quem é que de está falando? resultados. A Silmara. Silmara. Ah, eu adquiri o kit completinho de 11 ali, mais o Deep Blue, e meu Deus, aqui a gente não deixa de usar um. Todos nós estamos fazendo o uso bem correto, então a gente está vendo um resultado maravilhoso em todas as áreas, todos os sentidos. Que maravilha. Então, eu não posso nem dar depoimento aqui, porque eu já tenho uma coleção aqui da família, dos parentes, dos amigos, então já está finalizando, então eu não vou abusar, não. É só resumindo. Não, mas É dá um tempo, nós espetáculo, temos é 10 maravilhoso. minutinhos, pode contar. Ai, meu Deus. Bom, eu posso dizer que, como eu já falei, né, no presencial um dia, que o esposo melhorou, agora já está 80%, não é só 70%, o ronco. Oh, Né? maravilha! Compete. E as dores, né, com o Deep Blue, e, nossa, uma maravilha, uma benção. Hoje, agora há pouco, antes da live, eu fiz uma massagem nas costas do meu pai, porque ele, no começo, ele foi um pouco resistente quando eu apresentei para minha mãe para ele. Minha mãe está fazendo uso do Lemon e já está na fila já para o Melaleuca, que vai ser a próxima aquisição dela. E só que o meu pai ele falava assim: ei, menina, você virou agora a irmãzinha que vai carregar o olhinho da unção? Eu falei: olha, se o olhinho é da unção, eu não sei, mas que ele é uma bênção, ele é. Posso te garantir. Ah, menina, o que é isso? O meu pai é muito brincalhão, sabe? Falei: Uhum. pai, você anda pro meio dos matos, você não gosta de tomar remédio de farmácia igual eu, você anda pro meio dos matos aí pegando ramo, folhas, galho, raízes. Aqui você vai poupar trabalho, tá tudo dentro de um vidrinho e ponto. Ele ficou assim, sabe? Quando foi hoje, ele falou para mim, ligou para mim: ai, Fê, eu tô com uma dor nas costas e no mais tá tudo bem. Como é que vocês estão aí? Falei: tá tudo bem, pai. Então, é só uma dorzinha nas costas, sabe? Eu falei: você quer que eu faça uma massagem?
se eu for aí, você faz? Falei, faço. Ele mora 2 casas depois da minha. Falei, então Olha, vem rapidinho que tem uma live 8h30. Meu pai veio voando que nem um foguete. Já fiz a massagem na costa dele. Então, eu só tenho coisas boas para dizer. O esposo tem usado Lemon todo dia de manhã, já tem diminuído barriga. O filho também tem eliminado barriga. E aí a gente desingeste para digestão. Gente, é tudo de bom. É tudo de bom, tudo de maravilhoso. que bom. Muito obrigado pela participação, Silmara. Mais alguém quer compartilhar? Oi, Lúcia, Lúcia, pode tudo bem? falar. Posso falar? Pode. Assim, eu já contei aqui a minha experiência, né, que a Isabel me mostrou. Eu estava numa crise muito aguda, gravíssima eu tenho uma rinite há anos, e hoje eu posso dizer para vocês que eu me sinto sem rinite. Foi um divisor de águas na minha vida usar o kit, né, que é o peppermint, o lavanda e o lemon. Eu não abro mão. Mas a minha experiência hoje é para falar sobre a aceitação do meu filho. Eu tenho um filho de 29 anos, que é muito cético para essas coisas. Só que ele começou a sentir o cheiro, né? Ele tem uma sinusite muito grande, né? E aí, um dia, ele estava bem pegado da sinusite, ele me pediu se eu não podia ajudar. E aí, eu passei o peppermint para ele, né? Virou o queridinho até chegar o Bretz, né? Aham. E ele, com o Bretz, ele tá com a sinusite, assim, controlada. Só que ele é muito atlético, ele gosta de fazer muito exercício físico. E ele vivia com a virilha, assim, aquela musculatura sempre dolorida, né? Virilha, panturrilha. E aí eu falei para ele, por que que você não espalha um pouquinho do peppermint nas regiões onde dói? Agora, minha filha, aqui em casa a gente vai ter que fazer um estoque de peppermint, porque todas as vezes que ele sai para fazer exercício, ele não só usa, como ele leva com ele. Virou o queridinho. Então, Que assim, é muito maravilha, bom, né? Eu ainda não tenho, assim, uma experiência vasta com outros óleos, mas, assim, aos pouquinhos eu vou adquirindo, porque a gente vê o quanto é benéfico, né? E é como é bom verdade. você poder levar para alguém uma coisa boa, né? Uma sugestão Solução boa. natural, né? Verdade. Só tenho a agradecer. Como diz o Pablo Marçal, Lúcia, antigamente eram as garrafadas, hoje é as garrafinhas. Tá tudo nas garrafinhas, não é Verdade. mais as garrafadas. Ô, Esther, tem Verdade. mais um detalhe que eu quero deixar registrado aqui. Sim. Às vezes que eu ia orar, eu precisava de ajuda para levantar, menino, o joelho eu não aguentava. E depois que eu comecei a tomar uma gotinha de copaíba todo dia de manhã, pensa numa pessoa que não está precisando mais de ninguém para levantar ela. Uma Olha que maravilha também, viu? maravilha. É, Tratou a inflamação do joelho com copaíba. pois é. Excelente. Gente, e o que é interessante... Sim, pode falar, Josimar. Eu vou dar uma sugestão para todos aí que já fizeram depoimentos, né? Gravar esses depoimentos, por exemplo, da Silmara aí. Olha, meu pai tinha um problema de dor nas costas, assim, assim, grava o que era antes e agora. Por exemplo, essa senhora que acabou de dizer aí, eu não esqueci o nome dela, com A o Lúcia. filho, a Lúcia, problema na virilha do filho, que antes acontecia isso e agora está muito bem. Problemas, como se fosse aquele depoimento do Palmeiras. Os depoimentos do pessoal do Palmeiras, se eles podem gravar, nós não podemos gravar, porque nós somos Verdade. consultores, clientes preferenciais. Grava uma gravação coisinha de 1 minuto, 2 minutos, é bem simples. Isso aí, a gente vai reunindo os depoimentos, isso aí convence qualquer pessoa. Nós compartilhamos esses depoimentos, esse depoimento tem muita valia, correto? Esse depoimento vale ouro, isso é diamante nas nossas mãos. Isso convence, porque as pessoas podem conhecer a Silmara, falam, nossa, a Silmara, nossa, a Lúcia, o Josimar, olha só o que aconteceu com a pessoa que teve convulsão. Então, depoimentos assim, aquela senhora do câncer, se ela pode postar uma foto do câncer, a gente pode dar o depoimento também? Claro que podemos. Com certeza. Antes e depois. E a gente ainda vai pedir para vocês compartilhar com a gente esse vídeo nas redes, nos grupos aí, para a gente
para que todos possam ter material vasto para... tem uma amiga que sofreu isso, vou mandar esse depoimento para ela. Eu gosto de fazer... Eu tive uma perda muito grande aí, né? Que eu perdi o meu WhatsApp e a gente foi tentar restaurar e não deu certo. E eu perdi muitas mensagens, muita informação que eu tinha, mas eu gosto de fazer um grupo. Às vezes eu coloco eu e o Marcelo e eu vou salvando um só para vídeo, outro grupo só para outra coisa, e vou salvando as informações. Quando eu preciso, já está tudo separadinho ali no WhatsApp e me facilita enviar para os clientes esse tipo de depoimento. Então... Eu vou falar para você um detalhezinho só. Tem outras empresas aí que não são de óleos essenciais, empresas de outros segmentos, gravam depoimentos incríveis, porque nos depoimentos você também tem que fazer o acompanhamento desse cliente. Quando você faz o acompanhamento desse cliente, você vê a evolução antes e depois. A partir do momento que você tem o acompanhamento antes e depois, você tem a evolução do caso da pessoa. E prova que você fez o acompanhamento, nesse acompanhamento você tem 10, 15, 20 visitas que essa pessoa pode te dar, certo? Essa pessoa pode fazer 10, 15, 20 nomes para você visitar, inclusive ela ligar para os amigos dela, parente dela, irmão dela, primo dela, assim por diante. Então, já estamos entrando em outro treinamento aqui, mas isso, o acompanhamento ajuda a nos manter seguros, porque você tem aquele cliente em mãos, não é só vender o kit. A Silmara, por exemplo, a gente está sempre ali. E isso também evita a sobrecarga em cima de você, da liderança, porque quando a pessoa faz, a Silmara está prática, a Silmara já sabe tudo, certo? Ela já estudou. Então, ela está essa praticidade dela, e ela já fez o acompanhamento do marido, do ronco. Por exemplo, ele roncava tanto, hoje diminuiu 80%. Então, isso é muito válido para depoimento, né? Então, existe o acompanhamento de nós estarmos seguros do que nós estamos vendendo, do que nós estamos compartilhando, na verdade. É isso aí. Perfeito. A Lúcia está dando uma sugestão ali, de fazer um grupo pelo Telegram. Vamos ver se a gente faz isso. Eu vou deixar anotado aqui para ver isso, Telegram, né? Telegram. Complementando o que o Josimar falou, até queria compartilhar também com vocês, referente aos meus clientes, que eu tenho sempre pedido, após ali uma semana, eu tenho pedido feedback para todos. E assim, é muito gratificante, né? E com base no que o Josimar comentou aí, né? É bem isso, é você ter o retorno, você ter o acompanhamento, e além disso, você ter indicação dessa pessoa. E aí, um trabalho que eu tenho feito aqui, né, também com as minhas consultoras, eu tenho falado, pedir essa indicação e também perguntar se pode compartilhar no Instagram. E aí eu tenho compartilhado no Instagram, eu menciono essa pessoa no Store, essa pessoa compartilha no Store dela, e aí outra pessoa vê e fala, nossa, que óleo é esse? Também quero saber como funciona. Então, isso é muito gratificante, está sendo muito bom para mim. E, assim, eu tenho usado essa ferramenta, que é o Instagram, é uma forma gratuita da gente utilizar. E essa semana mesmo eu falei com a minha mãe, né, semana passada, e a minha mãe teve uma experiência muito boa com o Peppermint, né, que eu até comentei com você, com o Marcelo, referente a uma alergia que ela sentia, né, uma alergia no corpo. E assim, ela foi 3 vezes no médico e tomou remédio e não resolveu o problema. E a última vez o médico falou que era emocional. E assim, um dos meus objetivos quando eu entrei na Duterra era impactar minha família, porque eu quero, né, fazer o bem para minha família, é um dos meus principais objetivos. E aí a minha mãe, né, um belo dia me ligou e falou assim que não estava sentindo mais alergia usando o Peppermint todos os dias à noite. E assim, nunca que eu imaginava que eu ia receber, né, uma ligação dela, ela falou, então eu falei para ela, eu quero fazer um vídeo de você falando isso, que eu quero compartilhar também no Instagram, para que outras pessoas vejam, né, para que possa impactar outras vidas. Então isso é maravilhoso, né, quando você vê o resultado, além de outras, né, outras também que eu já tive também retorno, e mais isso era que eu gostaria de compartilhar com vocês. Perfeito, muito válida a sugestão do
Eu diria o seguinte: quanto mais depoimentos de benefícios nós tivermos, muito mais peso nós temos e muito mais, além disso, sabendo que é verdade, que cria uma força tão grande que não tem como derrubar esse castelo. É muito difícil, porque quando tem 50 mil depoimentos de benefícios de um óleo, 2, 3, 5, 10, 100 óleos, nós temos aí 100 milhões, vamos colocar, nós somos vamos colocar 100 milhões, não, 100 mil depoimentos, 200 mil depoimentos, que a Doterra já tem quantos mil distribuidores só no Brasil, consultores, fora os Estados Unidos, fora a Europa, fora a Sul-América. Então, se conscientizar esse povo para colocar os depoimentos gravados, né? Gravados. Não precisa colocar em YouTube, nós gravarmos os depoimentos e isso aí se torna um armazenamento muito forte para nós, compartilharmos entre nosso grupo, a família, Instagram, vamos colocar aí dentro do próprio Telegram, né? Nós temos gravado isso aí, tem uma força muito grande para nós. Nós temos isso aí como ferramenta, né? Verdade, pessoal. Então, vamos fazer esse movimento, né? Vamos ver quem vai ser o primeiro. O primeiro que fizer um videozinho e postar no grupo e mandar um óleo de presente. Olha só! Movimento do bem. Uau, tô dentro, hein? Cuidado, que eu gravo hoje ainda. Então é isso, pessoal. Então, gratidão pela participação de todos. Deixa eu falar o nome de todo mundo que está aqui na sala. Deixa eu só parar a gravação aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou saber parar a gravação. Não vou. Vou?